History Secrets. Existe uma pergunta provocativa que raramente fazemos sobre uma instituição presente na vida de praticamente todas as pessoas: a escola. Hoje ela parece algo natural. Crianças frequentam aulas diariamente, seguem currículos definidos, aprendem conteúdos padronizados. Mas essa estrutura não existiu durante a maior parte da história humana. Durante milhares de anos, crianças aprendiam principalmente dentro da família ou da comunidade, com os pais, com artesãos, com membros mais velhos da sociedade. Então surge uma questão interessante. Por que o sistema de educação pública obrigatória apareceu relativamente tarde na história? E por que ele surgiu inicialmente em alguns contextos muito específicos? Alguns historiadores apontam 3 sociedades que introduziram formas sistemáticas de educação pública obrigatória: Esparta, civilizações mesoamericanas como os astecas, e mais tarde a Prússia moderna. Cada uma dessas sociedades possuía algo em comum: uma forte estrutura militar e um foco intenso em organização coletiva. O Estado criou a escola pública. Esparta, por exemplo, ficou famosa por seu sistema educacional rigoroso. Crianças eram retiradas de suas famílias ainda jovens. Passavam por treinamento físico intenso. Aprendiam disciplina, obediência e resistência. O objetivo central era preparar cidadãos capazes de defender o Estado espartano. Entre os astecas, sistemas educacionais também existiam para transmitir valores culturais e religiosos fundamentais. E na Prússia, no século XVIII, o Estado desenvolveu um modelo de educação pública altamente estruturado. Esse sistema prussiano influenciaria profundamente os modelos escolares adotados posteriormente em diversos países. Esses exemplos levam alguns pensadores a refletir sobre uma função mais ampla das instituições educacionais. Além de transmitir conhecimento, escolas também ajudam a formar identidades coletivas. Elas ensinam história nacional, língua comum, símbolos compartilhados, narrativas culturais. O Estado criou a escola pública. Esses elementos desempenham um papel importante na formação do que chamamos de Estado-nação. Antes do surgimento das nações modernas, a maioria das pessoas se identificava principalmente com comunidades locais: a cidade onde nasceu, a região onde vivia, a família ou clã ao qual pertencia. A ideia de pertencimento a uma grande comunidade nacional é relativamente recente na história. A educação pública desempenhou um papel importante na construção dessa identidade nacional. Por meio da escola, diferentes populações passaram a compartilhar uma mesma língua padrão, uma mesma narrativa histórica, um conjunto comum de valores cívicos. Esse processo ocorreu em diversos países durante os séculos XIX e XX, na Europa, nas Américas, na Ásia. À medida que os estados modernos se consolidavam, sistemas educacionais nacionais se expandiam. É importante observar que isso não significa que a educação exista apenas para servir ao Estado. Escolas também desempenham muitas outras funções fundamentais: alfabetização, desenvolvimento científico, mobilidade social, formação cultural. A educação moderna trouxe benefícios imensos para o desenvolvimento humano. Mas compreender suas origens históricas ajuda a perceber que instituições sociais frequentemente possuem múltiplas funções. Elas transmitem conhecimento, mas também moldam identidades, valores e visões de mundo. Outro ponto levantado por alguns pensadores é a relação entre educação e ideias abstratas, que estruturam a sociedade moderna. Entre essas ideias estão conceitos como dinheiro, indivíduo, Estado-nação. O Estado criou a escola pública. Esses conceitos não são objetos físicos.
são construções sociais. Eles existem porque bilhões de pessoas concordam em tratá-los como reais. Dinheiro tem valor porque acreditamos nele. A identidade nacional existe porque as pessoas compartilham essa crença coletiva. O próprio conceito de indivíduo moderno foi moldado ao longo de séculos de transformação cultural. Essas ideias estruturam a forma como organizamos sociedades, economia, política, direitos, responsabilidades. Mas, em última análise, todas dependem da imaginação coletiva, da capacidade humana de acreditar em conceitos compartilhados. Alguns filósofos descrevem esse fenômeno como uma forma moderna de alquimia social. A alquimia antiga buscava transformar chumbo em ouro. As sociedades modernas transformam ideias em instituições poderosas. Um conceito abstrato pode se tornar uma estrutura política. Uma moeda pode se tornar um sistema econômico global. Esses processos mostram algo fascinante sobre a natureza humana. Nossa capacidade de imaginar sistemas complexos e depois organizarmos sociedades inteiras em torno dessas ideias. Essa capacidade criativa moldou praticamente todas as estruturas do mundo moderno. Religiões, estados, mercados, instituições educacionais. Todas nasceram de ideias compartilhadas que ganharam força ao longo do tempo. Compreender isso não significa negar a importância dessas instituições. Significa apenas reconhecer que elas são criações humanas, e como todas as criações humanas, podem evoluir, podem se transformar, podem ser repensadas. Talvez o ponto mais interessante seja este. Se a imaginação coletiva foi capaz de construir o mundo moderno, ela também pode imaginar novos caminhos para o futuro. Porque no final, sociedades são feitas de ideias. E ideias continuam mudando. Se olharmos para a história das sociedades humanas, percebemos um padrão recorrente. Grandes transformações culturais surgem quando novas ideias passam a reorganizar completamente a forma como as pessoas entendem o mundo. Uma dessas transformações ocorreu com o surgimento do monoteísmo. Antes do monoteísmo, a maioria das religiões antigas era politeísta. Diversos deuses representavam forças da natureza, cidades, tribos ou fenômenos específicos. Essas religiões normalmente estavam profundamente ligadas a comunidades locais. Um povo adorava seus próprios deuses. Outra cidade adorava outros. O monoteísmo introduziu algo radicalmente diferente. A ideia de um único Deus universal. Um princípio absoluto. Uma fonte única de autoridade moral. Essa mudança não foi apenas religiosa. Ela também teve consequências profundas na forma como sociedades passaram a se organizar. Quando existe um único Deus universal, surge também a ideia de uma verdade universal. Uma moral universal. Uma lei universal. Essa forma de pensar abriu caminho para novos conceitos sociais. Entre eles, o conceito de indivíduo. Em muitas sociedades antigas, a identidade de uma pessoa estava completamente ligada ao grupo, família, clã, tribunais. A pessoa existia principalmente como parte de uma coletividade. Mas as tradições monoteístas começaram a enfatizar algo diferente. A relação direta entre indivíduo e Deus. Cada pessoa passou a ser vista como responsável por suas próprias ações diante de uma autoridade divina única. Esse conceito influenciaria profundamente o desenvolvimento da filosofia, da ética e das instituições políticas nos séculos seguintes. A ideia de consciência individual, a noção de responsabilidade moral pessoal, e mais tarde, conceitos como direitos individuais. Outro conceito que evoluiu dentro desse processo foi o próprio Estado moderno. Ao longo da história, comunidades políticas passaram a se organizar em estruturas cada vez mais amplas. Cidades, reinos, impérios. E, finalmente, os Estados-nação.
O Estado-nação é uma ideia relativamente recente. Ele pressupõe que milhões de pessoas, muitas vezes espalhadas por vastos territórios, pertencem a uma mesma comunidade política. Mesmo que nunca se encontrem pessoalmente, para que isso funcione, é necessário algo fundamental: uma narrativa compartilhada. Essa narrativa inclui língua comum, história nacional, símbolos coletivos, valores culturais transmitidos de geração em geração. A educação pública desempenhou um papel central nesse processo. Ela ajudou a criar uma memória coletiva, uma identidade compartilhada entre pessoas que vivem em diferentes regiões de um mesmo país. Algo semelhante acontece também no sistema econômico. O dinheiro é um dos exemplos mais claros de construção social, baseada em confiança coletiva. Uma nota de papel não possui valor intrínseco. Seu valor existe porque as pessoas acreditam nele. Porque confiam que outras pessoas também aceitarão esse mesmo símbolo de valor. Ao longo da história, diferentes formas de dinheiro surgiram e desapareceram. Moedas metálicas, notas bancárias, crédito financeiro e agora moedas digitais. Cada uma dessas formas depende de sistemas de confiança compartilhada. Isso revela algo fascinante sobre o funcionamento das sociedades humanas. Grande parte da realidade social é construída a partir de ideias coletivas, instituições, leis, sistemas econômicos. Tudo isso nasce da capacidade humana de imaginar estruturas abstratas e depois agir como se essas estruturas fossem concretas. Esse processo não é necessariamente negativo. Pelo contrário, ele permitiu que sociedades complexas surgissem, que cidades fossem construídas, que economias globais funcionassem, que sistemas científicos e educacionais se desenvolvessem. Mas compreender essa dinâmica também nos lembra de algo importante. Instituições não são imutáveis. Elas evoluem, mudam, se transformam ao longo do tempo. Ideias que hoje parecem naturais já foram consideradas impossíveis. E ideias que hoje parecem permanentes podem um dia ser substituídas por novas formas de organização social. A história humana é, em grande parte, a história dessas transformações. Mudanças na forma como pensamos. Mudanças na forma como acreditamos. Mudanças na forma como imaginamos o mundo. Talvez a pergunta mais interessante não seja apenas como chegamos até aqui, mas para onde essas ideias podem nos levar no futuro. Se a imaginação coletiva foi capaz de criar instituições como o dinheiro moderno, o Estado-nação e sistemas educacionais globais, então ela também pode imaginar novas formas de organizar a sociedade, novos modelos de cooperação, novas formas de prosperidade humana. No final, talvez o maior recurso da humanidade não seja tecnologia, nem riqueza material, mas a capacidade de imaginar novas possibilidades. Porque toda a grande transformação da história começou exatamente assim, com uma ideia. A busca por compreender o passado sempre fez parte da jornada humana. Exploramos ruínas, deciframos inscrições antigas e investigamos relatos esquecidos. Cada descoberta amplia nosso entendimento sobre as civilizações que vieram antes de nós. Mas também revela novas perguntas. Perguntas que continuam impulsionando nossa curiosidade. Porque a história não é apenas um registro do passado. É um caminho contínuo de descoberta. Este foi Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets.
A meritocracia parece justa. Mas talvez ela nunca tenha sido capaz. E essa é a parte mais difícil de aceitar. Porque, durante toda a vida, somos ensinados a acreditar no contrário. Que talento, esforço e dedicação determinam o sucesso. Que os melhores chegam ao topo. E que o sistema recompensa quem merece. Mas e se essa lógica estiver incompleta? Ou, pior, distorcida? Para entender isso, é preciso voltar no tempo, muito antes das universidades modernas, muito antes dos rankings, muito antes da ideia de melhor aluno. No século XVII, na Inglaterra, havia um conflito. Não era apenas político, era espiritual. De um lado, o rei. Do outro, grupos que acreditavam em algo radical. Que o indivíduo poderia acessar Deus diretamente, sem intermediários, sem igreja, sem autoridade central. Esses grupos ficaram conhecidos como dissidentes. E, para resolver o conflito, surgiu uma solução simples: mandá-los embora, para um lugar distante, um território novo, a América. E foi ali que tudo começou. Esses grupos carregavam uma crença fundamental. Para entender Deus, era preciso ler, interpretar, estudar. A educação não era apenas importante, era sagrada, um dever espiritual. E foi dessa necessidade que surgiu Harvard, não como uma universidade moderna, mas como um centro religioso, um lugar para formar ministros, pessoas capazes de interpretar a Bíblia e transmitir sua mensagem. Com o tempo, outras instituições surgiram. Yale, Princeton, e juntas formaram o que hoje conhecemos como Ivy League. Mas algo mudou ao longo dos séculos. À medida que os Estados Unidos cresceram, eles se tornaram menos religiosos. E essas instituições também mudaram. Elas deixaram de ser centros de formação espiritual e se tornaram clubes sociais. Espaços onde a elite se encontrava, onde filhos de famílias ricas criavam conexões, construíam alianças e consolidavam poder. O aprendizado não era a prioridade. O pertencimento era. Enquanto isso, outro sistema crescia em paralelo. As universidades públicas, criadas para formar profissionais, engenheiros, agricultores, militares, pessoas que impulsionariam a economia. Esse modelo era funcional. E, por muito tempo, funcionou bem. Cada tipo de instituição tinha seu papel. Mas então algo começou a mudar. A ciência ganhou importância. A tecnologia avançou. E novas universidades surgiram com outro foco: pesquisa, conhecimento profundo, produção científica. Instituições como a Universidade de Chicago e Johns Hopkins começaram a atrair as mentes mais brilhantes. E isso criou um problema. As universidades tradicionais, como Harvard, começaram a perder relevância, porque riqueza não garantia inteligência. E inteligência começou a se concentrar em outros lugares. Se nada fosse feito, o centro de poder mudaria. E Harvard não podia permitir isso. Foi então que surgiu uma estratégia: atrair os melhores alunos do país. Não apenas os mais ricos, mas os mais brilhantes. E para isso criaram um sistema. Um teste. Uma forma de identificar talentos em larga escala. O SAT. A ideia parecia simples: selecionar os melhores com base em desempenho. Mas isso gerou um novo problema. Os filhos das famílias tradicionais começaram a perder espaço, porque agora competiam com alunos altamente capazes, vindos de diferentes origens. E Harvard precisava resolver esse conflito. Então surgiu uma nova solução, mais complexa, mais subjetiva, mais difícil de questionar. Um sistema que não se baseava apenas em notas, mas em algo chamado caráter. O conceito de caráter parece nobre, mas na prática, ele mudou completamente o jogo. Porque, a partir desse momento,
Inteligência deixou de ser suficiente. Notas altas já não garantiam entrada. Desempenho acadêmico já não era decisivo. Algo mais passou a ser avaliado. Algo menos claro, menos objetivo. E, por isso mesmo, mais poderoso. O sistema deixou de ser baseado apenas em números e se tornou interpretativo. Agora, além das notas, importavam outras coisas. Atividades extracurriculares, cartas de recomendação, histórico pessoal e, principalmente, a forma como você se apresentava, quem você parecia ser. Isso criou um novo tipo de avaliação, uma avaliação subjetiva, onde não existe uma resposta correta e onde os critérios não são totalmente revelados. Você não sabe exatamente o que está sendo analisado, nem por quê. E isso não é um erro do sistema. É uma característica. Duas ideias passaram a sustentar esse modelo. A primeira é o sigilo. A universidade não precisa explicar por que te aceitou, nem por que te rejeitou. Ela simplesmente decide. E ponto. A segunda é a discricionariedade, ou seja, a liberdade total de escolha. Mesmo que você seja o melhor aluno do mundo, isso não garante nada. Se a instituição não quiser você, ela simplesmente não te quer. E não precisa justificar. Esse tipo de sistema muda completamente a lógica da meritocracia, porque o mérito deixa de ser mensurável e passa a ser interpretado. Não se trata apenas de desempenho, mas de encaixe, de interesse institucional, de estratégia. E aqui surge uma pergunta central. O que significa, para essas instituições, o melhor aluno? A resposta não é óbvia, e muitas vezes não tem relação direta com inteligência. Imagine 4 candidatos. Um gênio da matemática, um atleta de elite, o melhor aluno em termos de notas, e alguém vindo de uma família com gerações dentro da própria universidade. Quem seria escolhido? A resposta revela muito mais sobre o sistema do que sobre os alunos. Porque, nesse contexto, o objetivo não é educar o mais inteligente, nem o mais dedicado. O objetivo é diferente. Selecionar quem tem maior probabilidade de sucesso no mundo. E sucesso, aqui, não significa conhecimento. Significa impacto, visibilidade, poder. Isso explica escolhas que parecem irracionais. Por que alguém menos preparado academicamente é aceito? Por que alguém com desempenho perfeito é rejeitado? Porque o critério não é linear. É estratégico. Essas instituições operam como investidores. Elas não querem segurança. Querem retorno máximo. Mesmo que isso envolva risco. Mesmo que isso signifique aceitar pessoas imprevisíveis. É como escolher entre 2 investimentos. Um seguro, com retorno estável. E outro incerto, mas com potencial de crescimento exponencial. A escolha, nesse sistema, é clara. Sempre o risco. Porque o objetivo não é garantir estabilidade. É criar exceções. Pessoas que se tornem referências. Que mudem setores. Que apareçam. Que façam o nome da instituição circular pelo mundo. E isso explica algo fundamental. Essas universidades não estão formando alunos. Estão construindo reputação. E para isso, elas não precisam que todos tenham sucessão. Elas precisam de alguns. Muito poucos. Mas extremamente visíveis. Porque são esses poucos que definem a imagem. E sustentam o prestígio. Todo o resto desaparece. Não é lembrado. Não é citado. Não entra na narrativa. Isso cria um sistema curioso, onde o fracasso não é um problema, desde que existam alguns sucessos extraordinários. E isso nos leva a uma conclusão importante. O sistema não é projetado para ser justo. Ele é projetado para ser eficaz, dentro de um objetivo específico.
Mas esse objetivo não é necessariamente o desenvolvimento humano, nem o equilíbrio, nem o bem-estar. É outra coisa. Algo mais próximo de estratégia, de posicionamento, de poder. E é nesse ponto que a meritocracia começa a revelar sua contradição. Porque ao mesmo tempo em que promete igualdade de oportunidades, ela opera com critérios que não são transparentes, nem universais, nem neutros. E então, surge uma nova questão. Se o sistema seleciona com base em potencial, como esse potencial é reconhecido? O que exatamente essas instituições estão procurando? E por que certos perfis são tão valorizados? A resposta está menos nos resultados e mais na psicologia. Quando esse modelo se expande, ele deixa de ser um sistema educacional. Ele se torna uma lógica de mundo. O que antes era um critério de seleção passa a ser um padrão de vida. As mesmas características valorizadas nas universidades começam a ser exigidas em todos os lugares. No trabalho, nos negócios, na política, até nas relações pessoais. A ideia de meritocracia se fortalece, mas não como um princípio simples, e sim como uma estrutura complexa, que recompensa não apenas talento, mas intensidade psicológica. E isso cria uma distorção, porque o sistema não está apenas premiando quem é capaz. Ele está premiando quem suporta mais pressão, quem aguenta mais insegurança, quem continua mesmo quando deveria parar. Essas pessoas sobem, assumem posições de liderança, tomam decisões, definem direções e, sem perceber, reproduzem o mesmo padrão que as formou. O mundo começa a refletir essa lógica. Ambientes cada vez mais competitivos, expectativas cada vez mais altas e uma sensação constante de insuficiência. Nada parece suficiente. Nunca. Porque sempre existe alguém melhor, mais rápido, mais produtivo, mais bem-sucedido. Isso gera uma tensão permanente, uma espécie de ansiedade estrutural, que não depende de uma situação específica, mas do sistema como um todo. E então, algo mais profundo acontece. O valor humano começa a ser condicionado, não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela produz, pelo que ela conquista, pelo que ela demonstra. Isso afeta a forma como as pessoas se veem, e também como veem os outros. Relacionamentos passam a ser influenciados por desempenho. Comparações se tornam inevitáveis, e o descanso começa a parecer um erro. Porque, dentro dessa lógica, parar significa perder espaço. E perder espaço significa perder valor. Esse é o ponto onde o sistema deixa de ser apenas seletivo e passa a ser formativo. Ele não apenas escolhe pessoas. Ele molda comportamentos, define prioridades e estabelece o que é considerado sucesso. Mas há um custo. Um custo que raramente aparece nas métricas. Não está nos rankings, nem nos salários, nem nas estatísticas. Está na experiência interna, na sensação de nunca ser suficiente, na dificuldade de sentir satisfação, na necessidade constante de provar algo, mesmo quando não há mais nada a provar. E isso levanta uma questão fundamental. Se o sistema gera resultados extraordinários, mas também gera sofrimento silencioso, ele está realmente funcionando? Ou apenas aparenta funcionar? Talvez o problema não esteja na ideia de mérito, mas na forma como ele foi estruturado, na forma como foi amplificado, e no tipo de comportamento que passou a valorizar. Porque, ao longo do tempo, a meritocracia deixou de ser apenas um princípio e se tornou um mecanismo. Um mecanismo que seleciona, que molda e que se replica.
E, ao fazer isso, criam um ciclo difícil de interromper. Pais educam filhos dentro dessa lógica. Escolas reforçam. Universidades intensificam. E o mundo absorve. Então a pergunta final não é simples. Não é sobre rejeitar ou aceitar o sistema, mas sobre compreendê-lo, ver como ele opera e reconhecer suas consequências. Porque, no final, não estamos apenas formando pessoas bem-sucedidas. Estamos definindo o tipo de humanidade que queremos construir. O passado não desaparece. Ele permanece gravado em monumentos antigos, em textos esquecidos e em histórias que atravessaram séculos. Cada descoberta revela um novo enigma. E cada enigma nos leva mais perto da verdade. Você está assistindo Story Secrets. Inscreva-se e continue investigando os segredos ocultos da história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Existe um momento na história em que um império deixa de agir com estratégia e começa a agir por impulso. É exatamente isso que muitos analistas acreditam estar acontecendo com os Estados Unidos. A ideia de que tudo pode voltar ao que era antes, ao cenário de 2020, já não se sustenta. Mesmo que haja mudanças políticas internas, a lógica imperial tende a permanecer. Isso porque não se trata apenas de governos, mas de interesses estruturais. E, nesse novo cenário, algo fundamental começa a se romper: a relação com aliados. Durante décadas, os Estados Unidos sustentaram sua influência global não apenas pela força militar, mas pela construção de alianças estratégicas. Essas alianças eram baseadas em interesses comuns, mesmo que muitas vezes fossem justificadas por valores compartilhadosos. Agora, essa lógica parece estar se dissolvendo. Em vez de estratégia, surge a ideologia. Em vez de cálculo geopolítico, surgem decisões impulsivas, guiadas por aparência e demonstração de poder. E isso tem consequências. Uma das mais evidentes é a percepção crescente de que o poder americano já não está se expandindo, mas se retraindo. O que vemos não é apenas um uso mais agressivo da força, mas uma mudança de comportamento. Um império que antes evitava ações diretas, preferindo influência indireta, passa agora a agir de forma explícita, quase teatral. Um exemplo citado é a operação na Venezuela. A captura de um chefe de Estado, a exposição pública como troféu político e a destruição de símbolos nacionais não foram apenas atos militares. Foram gestos carregados de significado. Gestos que, ao invés de consolidar poder, podem estar destruindo pontes irreversivelmente. Porque existe uma regra não escrita na geopolítica. Você pode derrubar um governo, mas não pode humilhar uma nação sem pagar o preço. Ao sequestrar e expor um líder, não se atinge apenas o indivíduo. Atinge-se o povo que ele representa. Atinge-se a identidade nacional. E isso gera algo muito mais perigoso do que resistência política. Gera ressentimento coletivo. Esse tipo de ação marca uma ruptura importante. Durante décadas, os Estados Unidos evitaram esse tipo de abordagem direta justamente porque entendiam suas consequências. Preferiam operar nos bastidores, influenciar elites, financiar mudanças internas, moldar narrativas. Era o chamado poder brando. Suborno, diplomacia, propaganda, infiltração. Ferramentas silenciosas, mas extremamente eficazes. Mas agora, essa lógica parece ter sido abandonada. No lugar dela, surge a necessidade de demonstrar força de maneira visível, de criar imagens que reforcem a ideia de domínio, de transformar ações geopolíticas em espetáculos. E é exatamente aí que muitos analistas identificam um padrão histórico. Impérios em ascensão pensam a longo prazo.
Impérios em declínio pensam no impacto imediato. Quando um império começa a sacrificar estratégia pela aparência, isso geralmente indica algo mais profundo. A perda de autocontrole. A perda de capacidade de previsão. E talvez mais importante, a perda de humildade. Porque a arrogância é, frequentemente, o último estágio antes do colapso. E esse padrão não é novo. Ao longo da história, impérios em declínio não apenas enfrentam seus inimigos. Eles começam a antagonizar seus próprios aliados. Passam a explorar aqueles que antes protegiam. O resultado é previsível: isolamento e, eventualmente, resistência global. No curto prazo, essas ações podem parecer eficazes. Podem transmitir a sensação de controle absoluto. Podem criar a impressão de que o poder ainda é incontestável. Mas no longo prazo, elas plantam as sementes de algo muito maior. Uma reação coordenada. Um movimento de oposição que não surge imediatamente, mas cresce silenciosamente. E quando esse movimento finalmente se manifesta, já é tarde demais para contê-lo. Existe um conceito usado por alguns pensadores para descrever esse tipo de comportamento: micromilitarismo. A ideia é simples, mas profundamente reveladora. Quando o império começa a perder sua posição global, ele passa a buscar vitórias rápidas contra alvos menores. Não porque isso mude o equilíbrio real de poder, mas porque ajuda a preservar a imagem de força. É uma forma de compensação. Uma tentativa de esconder o declínio através de demonstrações visíveis de domínio. E, nesse contexto, ações como a intervenção na Venezuela ganham um novo significado. Não se tratam apenas de decisões estratégicas isoladas. São sintomas de um padrão maior. Um padrão em que a aparência se torna mais importante do que a consequência. Por quê? Do ponto de vista estritamente geopolítico, a lógica levanta questionamentos. Mesmo que um líder seja impopular, ele ainda representa um Estado soberano. E ao agir contra ele dessa forma, o impacto ultrapassa qualquer avaliação individual. A mensagem enviada não é sobre um governante. É sobre todos os países que observam. Na América do Sul, esse tipo de ação tende a produzir um efeito específico: unificação. Países que historicamente possuem diferenças profundas podem, diante de uma ameaça externa comum, encontrar um ponto de convergência. A desconfiança cresce. A percepção muda. E o que antes era visto como uma potência estabilizadora, passa a ser visto como um agente de instabilidade. Isso altera completamente o jogo, porque alianças não são construídas apenas com interesses econômicos. Elas dependem de confiança. E confiança, uma vez quebrada, dificilmente é restaurada. Ao mesmo tempo, essa mudança não se limita à América do Sul. Ela reverbera globalmente. África, Europa, Ásia. Cada região observa, interpreta e ajusta sua própria estratégia. E aos poucos, uma nova narrativa se forma. A de que os Estados Unidos já não operam como um líder global, mas como um ator imprevisível. E imprevisibilidade no cenário internacional é um fator de risco, porque obriga todos os outros atores a se prepararem para o pior. Isso acelera um processo que já estava em curso: o distanciamento gradual. Países começam a diversificar suas alianças, reduzir dependências, buscar alternativas. E esse movimento, uma vez iniciado, raramente é revertido. Há também um elemento psicológico importante nesse processo: a forma como decisões são tomadas. Segundo a análise apresentada, existe uma diferença significativa entre compreender a realidade e tentar moldá-la através da percepção. Em alguns casos, a liderança passa a operar como se bastasse criar uma narrativa convincente para que ela se tornasse verdadeira. Como se a repetição e a exposição fossem suficientes para transformar uma ideia em realidade concreta. Essa lógica pode funcionar em ambientes controlados, na televisão, na política interna. Mas no cenário internacional, ela encontra limites. Porque existem fatores que não podem ser ignorados: geografia, recursos, capacidade militar, interesses nacionais. E, acima de tudo, a reação dos outros atores. Ignorar essas variáveis não elimina sua existência. Apenas aumenta o risco de erro.
E quando esses erros ocorrem em escala global, suas consequências não são pontuais. Elas se acumulam, se amplificam e, eventualmente, se tornam impossíveis de controlar. É nesse ponto que surge uma questão central. Até que ponto essas decisões fazem parte de uma estratégia maior ou são resultado de uma visão distorcida da realidade? A resposta não é simples, mas os sinais começam a se tornar mais evidentes. A ideia de que remover um líder é suficiente para transformar completamente um país, como se a estrutura de uma nação estivesse concentrada em uma única figura, como se, ao eliminar esse elemento, todo o sistema entrasse em colapso automaticamente. Mas a realidade costuma ser mais complexa. Estados não são apenas líderes. São instituições, cultura, identidade coletiva, estruturas de poder que vão muito além de um indivíduo. E quando essa complexidade é ignorada, o resultado raramente segue o plano inicial. No caso analisado, essa lógica parece ter sido levada ao extremo. A captura de um chefe de Estado não foi acompanhada por uma transição estruturada. Não houve uma substituição clara. Não houve um plano consistente de reorganização. A expectativa implícita era que tudo simplesmente desmoronasse. Mas isso levanta uma questão inevitável. O que acontece quando o sistema não colapsa? A resposta, muitas vezes, é instabilidade prolongada. Porque remover o topo sem reorganizar a base cria um vazio. E vazios na política internacional raramente permanecem vazios por muito tempo. Eles são preenchidos por disputas internas, por forças externas, por conflitos que se intensificam justamente pela ausência de controle central. E isso transforma uma ação pontual em um problema contínuo. Ao mesmo tempo, há um outro elemento sendo discutido: a forma como a liderança percebe o próprio poder. Existe uma visão, segundo a qual demonstrar força de maneira visível é suficiente para garantir obediência, como se o impacto psicológico fosse capaz de substituir a necessidade de estrutura. Essa lógica, porém, depende de uma condição específica: que os outros atores aceitem essa demonstração como legítima. Mas quando isso não acontece, o efeito pode ser exatamente o oposto. Em vez de submissão, surge resistência. Em vez de alinhamento, surge oposição. E isso redefine completamente o cenário. Há também uma analogia interessante que ajuda a entender esse comportamento: a comparação com o universo do entretenimento. A ideia de que ações políticas podem ser conduzidas como eventos de alta visibilidade, onde o impacto imediato é mais importante do que a consistência de longo prazo. Nesse contexto, decisões são tomadas não apenas pelo seu efeito real, mas pelo modo como serão percebidas, pelo impacto visual, pela narrativa que será construída. Mas existe um limite claro para essa abordagem. Porque o mundo real não responde como um roteiro. Não existe controle absoluto sobre as reações. Não existe garantia de que a narrativa será aceita. E quando essa diferença entre percepção e realidade se torna grande demais, os erros começam a se acumular. A confiança diminui. E a margem de manobra se reduz rapidamente. Isso nos leva a um ponto crítico da análise: a distinção entre poder real e poder percebido. Um império pode parecer forte, enquanto suas bases estão se enfraquecendo. Pode demonstrar controle, enquanto perde influência silenciosamente. E essa diferença nem sempre é visível no curto prazo. Mas, com o tempo, ela se torna impossível de ignorar. À medida que esse cenário se desenvolve, outra camada da análise começa a emergir: a expansão simultânea de conflitos. Não em um único ponto, mas em múltiplas regiões ao mesmo tempo. América Latina, Oriente Médio, África, Ásia. A presença militar se intensifica. Operações se multiplicam. E a lógica que parece guiar essas ações é a mesma: ampliar influência antes de um momento decisivo. Esse momento, segundo a análise apresentada, teria um marco específico: uma negociação direta com a China. Mas, para chegar a esse ponto com vantagem, seria necessário consolidar poder em outras regiões, demonstrar controle, criar uma posição de força que pudesse ser usada como moeda de troca. E isso explica a aceleração.
Porque não se trata apenas de agir, mas de agir rápido. Dentro dessa lógica, o chamado Sul Global assume um papel central. Controlar essa região significaria influenciar recursos estratégicos, rotas comerciais e alianças emergentes, e, ao mesmo tempo, pressionar diretamente potências concorrentes. Mas existe um problema estrutural nessa abordagem. Cada ação gera reação. E quanto maior o número de frentes abertas, maior a complexidade de gerenciamento. Isso nos leva a um conceito clássico da geopolítica: sobrecarga imperial. Um império pode possuir grande poder militar, mas isso não significa que consiga sustentar múltiplos conflitos simultaneamente sem consequências. Recursos são finitos, a tensão estratégica é limitada. E, acima de tudo, o desgaste se acumula. É nesse ponto que entra um dos elementos mais imprevisíveis de toda a equação: a resposta da China. Diferente de outras potências, a China opera com múltiplas correntes internas de pensamento estratégico. Não existe uma única visão dominante, mas um espectro de possibilidades sendo constantemente debatido. Alguns defendem maior alinhamento com a Rússia. Outros preferem uma posição mais equilibrada, evitando dependência excessiva de qualquer lado. E essa divisão interna torna qualquer previsão extremamente incerta. Porque a decisão final não será apenas externa. Será também resultado de disputas internas, avaliações econômicas, cálculos de risco e leitura do cenário global no momento exato. Isso significa que o resultado não é pré-determinado, mas o impacto da decisão será. Porque, independentemente da escolha, ela influenciará diretamente os próximos a nós, talvez até a próxima década. Existe, no entanto, uma possibilidade levantada: a de que um grande acordo seja alcançado. Um acordo que, à primeira vista, poderia sugerir estabilidade, mas que, na prática, não alteraria a trajetória principal. Porque acordos não eliminam tensões estruturais, apenas as reorganizam. E, em alguns casos, até as intensificam silenciosamente. Isso cria uma situação paradoxal. Mesmo com negociações, mesmo com aparentes avanços diplomáticos, o sistema global pode continuar caminhando em direção ao conflito. Não por falha pontual, mas por incompatibilidade estrutural. E quando os sistemas entram em conflito nesse nível, as consequências não são localizadas. São globais. Dentro dessa dinâmica, existe um ponto que se destaca como possível centro de convergência: o Irã. Ao longo da análise, ele aparece não apenas como mais um foco de tensão, mas como um objetivo estratégico final. Um ponto onde múltiplas linhas de conflito podem se cruzar. E isso muda completamente o nível de risco. Porque, diferente de outros cenários, uma escalada no Irã não seria isolada. Ela envolveria diretamente outras potências: a Rússia, possivelmente a China, e diversos atores regionais com interesses profundamente enraizados. Há uma diferença fundamental entre operações pontuais e invasões de grande escala. Ataques aéreos podem causar impacto, podem enfraquecer estruturas, mas dificilmente conseguem alterar completamente um regime. Já uma invasão terrestre exige algo muito maior: recursos massivos, logística prolongada e disposição para sustentar um conflito por tempo indeterminado. No caso do Irã, essa complexidade se multiplica. O país possui uma população significativa, uma geografia difícil e uma capacidade militar que não pode ser ignorada. Isso torna qualquer tentativa de intervenção direta extremamente arriscada. Mas, ainda assim, a possibilidade é considerada. Não necessariamente por uma lógica estratégica tradicional, mas por uma combinação de fatores: pressões externas, interesses políticos e, sobretudo, a busca por ganhos imediatos. Existe também um componente menos visível, mas igualmente importante: o processo de preparação indireta. Antes de qualquer ação em larga escala, observa-se a intensificação de movimentos internos, protestos, instabilidade econômica, apoio a grupos dissidentes, operações clandestinas.
Esses elementos não confirmam uma intervenção iminente, mas indicam um ambiente sendo moldado, um cenário sendo preparado. E isso reforça a percepção de que o conflito, se ocorrer, não será repentino. Será o resultado de uma construção gradual. Ao mesmo tempo, surge uma questão crítica: o momento da decisão. Se uma ação dessa magnitude será tomada, quando ela acontecerá? Segundo a análise, 2026 pode representar uma fase de aceleração. Um período em que tensões aumentam, movimentos se intensificam e posições são definidas. Mas o clímax pode estar além. Talvez em 2027. Essa distinção é importante, porque indica que nem todos os eventos decisivos ocorrem imediatamente após sua preparação. Alguns exigem maturação, alinhamento de fatores e, muitas vezes, uma janela específica de oportunidade. Tudo isso nos leva a uma conclusão provisória. O cenário global não está apenas se transformando, ele está se comprimindo. Eventos que antes levariam anos para se desenvolver agora parecem acontecer em ciclos muito mais curtos. Decisões se acumulam, consequências se sobrepõem, e a margem para erro diminui drasticamente. Nesse tipo de ambiente, pequenas decisões podem gerar efeitos desproporcionais, e grandes decisões podem redefinir completamente o equilíbrio global. À medida que essas tensões se acumulam, um outro aspecto começa a ganhar relevância: a forma como o poder é exercido. Não apenas nas ações concretas, mas na lógica por trás delas. Existe uma leitura segundo a qual decisões estratégicas estariam sendo guiadas menos por análise estruturada, e mais por percepção imediata. Por imagem, por impacto. Como se o objetivo principal fosse demonstrar força, independentemente das consequências de longo prazo. E isso cria um descompasso perigoso. Porque o exercício do poder exige consistência. Exige previsibilidade mínima. Exige compreensão das limitações. Sem isso, o que resta é improviso. Um dos pontos mais críticos dessa análise está na ideia de sobrecarga. Abrir múltiplas frentes de atuação ao mesmo tempo pode parecer, inicialmente, uma demonstração de domínio, mas, na prática, tende a gerar o efeito oposto: dispersão de recursos, dificuldade de coordenação, aumento do risco de erros e, sobretudo, desgaste contínuo. Na história, esse padrão se repete. Impérios que se expandem além de sua capacidade de sustentação acabam entrando em um ciclo de enfraquecimento progressivo, não por falta de poder inicial, mas pela incapacidade de gerenciar esse poder de forma eficiente. Há também um fator diplomático que não pode ser ignorado: a confiança. Relações internacionais dependem, em grande parte, de consistência. Quando um país alterna constantemente entre aproximação e confronto, entre cooperação e ameaça, ele se torna difícil de interpretar. E, com o tempo, deixa de ser levado a sério. Parceiros hesitam. Adversários se adaptam. E o espaço para negociações reais diminui. Isso não significa que a influência desaparece imediatamente. Mas ela se torna instável. E influência instável é, por definição, frágil. Dentro desse contexto, surge uma comparação interessante. A ideia de que a liderança opera como uma estrutura orientada por interesses próprios, mais próxima de uma lógica transacional do que institucional. Decisões passam a ser avaliadas não apenas pelo impacto coletivo, mas pelo benefício individual, pela vantagem imediata, pela capacidade de gerar ganhos específicos, ainda que temporários. Essa abordagem pode produzir resultados rápidos, mas raramente constrói estabilidade. Porque estabilidade exige compromisso de longo prazo. Exige alinhamento entre discurso e ação. Exige confiança mútua. E esses elementos não podem ser substituídos por demonstrações pontuais de força. O resultado é um ambiente cada vez mais imprevisível, onde cada movimento precisa ser constantemente reavaliado, onde alianças se tornam voláteis, e onde o risco de escalada permanece sempre presente. Isso nos leva a uma percepção mais ampla.
O sistema internacional pode estar entrando em uma fase de transição. Um período em que antigas estruturas deixam de funcionar, mas novas ainda não foram totalmente definidas. E períodos de transição são, historicamente, os mais instáveis. Porque é neles que as regras mudam. E, quando as regras mudam, o comportamento dos atores também muda. Se existe um ponto onde todas essas linhas convergem, ele pode estar mais próximo do que parecer. Não necessariamente em um evento isolado, mas em uma sequência de decisões que, juntas, definem uma nova direção. Ao longo da análise, um momento específico é destacado. Um encontro. Uma negociação. Um ponto em que duas grandes potências podem redefinir, ainda que temporariamente, o equilíbrio global. Mas o que realmente está em jogo nesse tipo de encontro? À primeira vista, a ideia de um acordo pode sugerir estabilidade. A percepção de que tensões podem ser reduzidas, que interesses podem ser alinhados, que conflitos podem ser evitadosos. Mas, em cenários complexos, acordos raramente são soluções definitivas. Eles são ajustes, reorganizações, redistribuições de influência. E muitas vezes, apenas adiam conflitos que permanecem latentes. Porque as causas estruturais continuam presentes. Competição por recursos. Disputa por influência. Diferenças ideológicas. E, acima de tudo, interesses que não são plenamente compatíveis. Existe uma metáfora que ajuda a ilustrar esse tipo de situação. Quando grandes forças entram em movimento, o impacto não se limita a elas. Tudo ao redor é afetado. Mesmo quando há cooperação, o efeito sobre os demais pode ser igualmente profundo. Porque o sistema não é estático. Ele reage, se adapta. Em alguns casos, sofre as consequências sem participar diretamente das decisões. Isso levanta uma reflexão importante. O que acontece com aqueles que não estão no centro dessas negociações? Nações menores. Regiões periféricas. Sociedades que, muitas vezes, são impactadas sem ter influência sobre o processo. A resposta não é simples. Mas a história sugere um padrão. Em momentos de reconfiguração global, os efeitos tendem a se espalhar de forma desigual. Alguns se fortalecem. Outros se tornam mais vulneráveis. E muitos simplesmente precisam se adaptar rapidamente para sobreviver. Voltando ao cenário mais amplo, uma conclusão começa a se formar. O mundo não está apenas caminhando para um possível conflito. Ele está passando por uma transformação estrutural. Um rearranjo de forças. Uma redefinição de papéis. E esse tipo de transformação não acontece de forma linear. Ela envolve avanços e recuos. Acordos e rupturas. Momentos de estabilidade seguidos por novas tensões. Diante disso, talvez a questão mais relevante não seja prever exatamente o que vai acontecer, mas compreender o tipo de processo que está em curso. Um processo em que decisões de curto prazo podem gerar consequências de longo prazo, em que a aparência de força pode esconder fragilidades internas, e em que a velocidade dos acontecimentos reduz a capacidade de correção. No final, a análise não aponta para uma única certeza, mas para um conjunto de possibilidades. Cenários que dependem de escolhas ainda não feitas, de respostas ainda não definidas, e de fatores que continuam em movimento. Talvez o verdadeiro ponto de inflexão não esteja em um único evento, mas na soma de todos eles. Na forma como se conectam, na maneira como se amplificam, e no momento em que deixam de ser reversíveis. Porque, quando esse momento chega, a história já não pode mais voltar atrás. A história da humanidade é uma jornada, repleta de descobertas, enigmas e mistérios. Alguns foram compreendidos. Outros ainda desafiam nosso entendimento. E é justamente nesses mistérios que encontramos as perguntas mais fascinantes. Você está em Story Secrets. Inscreva-se no canal. E continue explorando os segredos da história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.